Olá, estamos aqui no episódio número 4 e o nosso convidado de hoje é o Itamar Silva. Itamar é baiano, de 27 anos. Ele é desenvolvedor iOS desde 2013 e atuou em dezenas de projetos, desde jogos até aplicativos bancários. No momento, ele é líder técnico de iOS da iOasis e lidera um time de 15 desenvolvedores. E quando ele está longe dos códigos, está sempre pedalando ou lendo algum livro sobre o sertão nordestino. Itamar, um prazer enorme ter você conosco aqui. E perguntinha inicial, como é que foi, quando é que você decidiu que programação era para você, como você achou que esse era o seu caminho? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Então, Marcelo, prazerzaço estar aqui com você. Muito feliz, obrigado pelo convite. Então, tudo começou não por programação, mas por design. Eu comecei a gostar de design, Photoshop, Illustrator. E aí depois eu falei, agora eu vou começar a ser um desenvolvedor web. E aí, em algum momento lá em 2011 para 2012, eu fui apresentado ao mundo mobile, desenvolvimento, e a partir daquele momento eu sabia que era aquilo que eu queria para a minha carreira. Perfeito, Tamar. Você começou como desenvolvimento web e chegou a produzir alguma coisa para web antes de você migrar para a parte de aplicações mobile? Não cheguei a produzir e nem aí ao mercado de trabalho, eu fiquei mais em estudo. Só depois eu fui começar a desenvolver aplicativos e que no primeiro momento era aqueles aplicativos que faziam sentido para minha vida e algo que eu queria fazer, já que naquela época nós não tínhamos tantos aplicativos como nós temos hoje na loja. Então, partiu mais de uma necessidade para depois ele se tornar algo que fosse profissional. Perfeito. E Tamar, você na época você tinha Android e iOS, e eu acho que você se especializou no iOS, né? Tem alguma razão específica por você ter escolhido o caminho do iOS ao invés do Android? Você fez algum tipo de análise de mercado, ou análise do ambiente de desenvolvimento, ferramental? Como foi essa história? Como é que você escolheu? Primeiro você escolheu o caminho mobile, perfeito, mas como é que você escolheu? Vou fazer iOS ou não vou fazer Android? Como é que foi essa definição de caminho para você? Então foi algo bem engraçado porque começou lá na época do N95, do Nokia N95, e aí eu não existia aquela disputa entre o N95 e o iPhone. E o que aconteceu foi que eu não gostava do iPhone, eu acho que eu era muito fanboy da Nokia. E aí eu experimentei um iPhone, o 3, né? E aquilo eu fiquei maravilhado. E aí eu falei, não, eu tenho que ter um dispositivo desse. E aí eu comprei o 2G na época, ainda fiquei com o N95. E aí depois, com uma semana, eu já tinha largado meu N95 e estava usando o iPhone como o principal dispositivo. E aí depois disso veio a aquisição do Mac e, e quando eu menos esperei, eu já estava no ecossistema da Apple. Então, eu quase não utilizei Android, então já estava naquele ecossistema. Então, para mim, fazia sentido desenvolvimento iOS. Eu queria ter no meu celular um aplicativo que fosse meu rodando ali. Então, como eu falei antes, foi mais um desejo pessoal, uma necessidade pessoal, e só depois se tornou profissional. E por isso que eu escolhi o iOS, porque na época eu também não tinha um Android. Certo. E Tamar, conta pra gente um pouquinho, você está falando sobre Mac, iOS e o ambiente de desenvolvimento da Apple, que é uma coisa assim meio única para o sistema deles, né? Em geral, nem todo mundo tem um Mac, nem todo mundo tem esse tipo de ambiente assim, de desenvolvimento. Comenta um pouco para a gente sobre ferramentas que você usa para criar as suas aplicações mobile, por exemplo, o Xcode, algum outro tipo de ferramenta que você usa. E comenta também um pouquinho sobre esse. Geralmente a gente vê um pouco sobre as pessoas comentando: oh, é difícil colocar, a Apple é rigorosa no processo de aceitação de aplicação. Então, eu queria que você desse uma orientação para o pessoal, nossos ouvintes aqui que estão interessados
em começar desenvolvimento mobile, vocês têm interesse em desenvolver usando um Mac, como é que seria isso e que tipo de ferramental e como é que é o processo de publicar apps na App Store? Então, o principal requisito para o desenvolvimento iOS é possuir um Mac, e isso, para alguns, é um pouco impeditivo, somente para quem está, às vezes, começando na carreira. E, e eu tenho alguns amigos que gostariam de começar como desenvolvedor iOS, mas essa barreira, esse desafio, acaba levando a ir por outro caminho e só depois ele acaba voltando para aquilo que ele queria. Mas, como eu falei, o principal requisito é ter um Mac, e aí, como ferramentas, vai acabar utilizando o Xcode, pensando em desenvolvimento nativo, e aí pensando como um desenvolvimento, eu vou falar, híbrido. Nós temos algumas opções, como Flutter e React Native. Porém, se você quiser iniciar desenvolvimento mobile, não necessariamente nativo iOS, você tem essa opção de começar por um desses dois caminhos, que depois você vai conseguir ter um aplicativo multiplataforma e que não vai precisar no primeiro momento ter um Mac, mas quando você for submeter o aplicativo, você vai precisar de um Mac. Então, hoje também é muito fácil as pessoas seguir esse caminho e só depois fazer uma aquisição dessa e ou voltar para o desenvolvimento nativo ou continuar. E a Apple é muito rigorosa. Eu lembro que meu primeiro aplicativo era um aplicativo de música. Eu tive muitos problemas para subir. Primeiro, foi a dificuldade e falta de documentação na época. Eles rejeitavam e não tinham um motivo real. E depois partiu que, depois de quase um mês, quando agora eu consegui, aí foi que as coisas começaram a andar. Mas além de desenvolver, eu acho que para quem quer desenvolver para iOS, o desafio é tentar seguir as guidelines da Apple, que muitas vezes não são tão claras assim. Certo. E você, quando você começou, e você mencionou aqui que você já fez dezenas de aplicativos, e desde jogos até aplicativos bancários, você lembra qual foi o teu primeiro aplicativo mobile e que você publicou na loja e como é que foi a sensação e o processo de alcançar essa realização? Meu primeiro aplicativo foi um Music Player. E foi engraçado porque eu escolhi um nome e tinha um Music Player que era muito parecido. E aí, depois que eu estava muito contente de ter um app na loja, e falar para meus amigos, ó, baixa esse app aí. E aí o pessoal baixava e falava, esse app foi eu que fiz. E aí a sensação era muito boa, porque naquele momento era aquela realização pessoal. E era um music player. é, a principal feature dele, lógico, além de reproduzir músicas, era buscar as letras das músicas. E isso era legal. Na época não tinha tantos players assim. E, e o engraçado dele é porque, como eu escolhi um nome que depois estava parecido com um app que já estava na loja, eu fui convidado pela Apple forçadamente a mudar o meu nome, o nome do aplicativo, na verdade, e aí eu mudei. É, a comunidade chegou a abraçar o meu app, assim, eu recebi muitos feedbacks bacanas. Para mim também foi uma experiência muito boa, porque eu lidei com esse desafio, né, de subir um primeiro app naquela época. Na época ainda não tínhamos Swift, e eu acho que para mim, depois como profissional, isso me agregou bastante. E além disso, eu pensava em ver aquele app como uma forma de ganhar dinheiro, e na época eu coloquei a $1 e não tive tanta receita assim, mas eu consegui pagar 1 ou 2 anos da licença da Apple. Por alguns motivos hoje eu não tenho mais esse app na loja. Eu acredito que não fazia mais sentido porque não estava agregando mais nas pessoas
já que já temos hoje alguns players aí que fazem melhor do que eu fazia. Então, eu decidi removê-lo. Correto. E Itamar, você mencionou aqui que não tinha Swift ainda, né? Para os nossos ouvintes aqui entenderem um pouco o ecossistema de desenvolvimento da Apple. Na época, a linguagem de programação para criar aplicações nativas era o Objective-C. Você pode falar um pouquinho sobre o Objective-C, a complexidade, a semelhança com C e outros tipos de potenciais e dificuldades que você encontra quando criando uma aplicação usando Objective-C? Então, com o Objective-C, eu acho que pensando, eu acho que era um grande desafio, porque ele era muito diferente de tudo que é, as pessoas utilizavam para desenvolver. Então, ele era muito verboso, podemos falar assim, você escrevia muito para fazer pouco. Podemos até fazer um adendo a Java, que é muito comum falarmos isso, assim, escrevemos muito e estamos fazendo pouco. Então, a, a linguagem não facilitava tanto, apesar que eu, depois de ficar muito tempo nela, eu acostumei e sentia muito prazer e gostava muito de Objective-C. Ainda gosto, não tanto como antes, mas eu acho que a linguagem, ela veio, ela era um impeditivo na época, e eu acho que esse pulo do gato para Swift foi muito importante, foi muito necessário, porque diminuiu a curva de aprendizado e pensando em linguagem, a linguagem mais moderna, a linguagem mais segura. Então, eu acho que essa mudança para Swift, eu acho que foi interessante e que depois disso a comunidade cresceu. Certo. E conta um pouquinho para a gente assim sobre. Tem alguma coisa nova que o Swift introduziu que não tinha no Objective-C? Foi assim uma transformação ou você se tornou um desenvolvedor mais produtivo por causa do Swift em relação ao Objective-C? Faz uma comparação rápida para nós aqui entre as duas linguagens e que tipo de benefícios o Swift trouxe para a comunidade que cria aplicações nativas para iOS. Bom, além desse ganho de ter uma curva de aprendizado menor para quem está chegando, de Objective-C para Swift, a, a transição foi bem tranquila, tanto que eu nem senti tanto essa transição, e justamente por Swift ser uma linguagem mais fácil, ela, falando sobre linguagem de programação, é uma linguagem funcional, e aí ela se espelhou em outras linguagens, e eu acho que isso foi bem interessante. E como eu falei, assim, ela é uma linguagem segura e que, por mais que Objective-C tenha algo ainda, ela, como linguagem de programação, não era uma linguagem tão segura. Por exemplo, quanto a tipos em Swift, eu tenho um tipo, se ele é um tipo X, ele é aquilo e pronto. Então, isso como linguagem de programação, é, eu considero que é muito importante essa segurança como linguagem de programação. É, hoje, se nós formos pensar em Swift, ainda nós escrevemos consideravelmente muito em relação a algumas, ao Flutter, por exemplo. Porém, em comparação ao Objective-C, por exemplo, para você criar uma view controller, que é uma tela, você teria que ter dois arquivinhos, um .m e um .h. Então, em Swift, só o fato de não ter esses dois arquivos separados já não polui tanto a interface do desenvolvedor, posso falar dessa forma. Simplifica um pouco o que aparece no Xcode, né? Ou Xcode, se a gente falar em inglês. Exatamente. Simplifica muito. E agora, eu acredito que com essa motivação, com essa. Eu acredito que o Flutter, o React Native, eles motivaram
tanto lá no Kotlin quanto o Swift, por exemplo, a evoluírem. Hoje nós podemos fazer telas totalmente via código, utilizando SwiftUI, por exemplo. São novidades da WWDC do ano passado. E com pouco código. Então, isso está motivando ainda mais as pessoas. Eu vejo amigos, são back-end, que falam, eu tenho interesse de aprender iOS, justamente porque viu isso. Hoje nós não precisamos mais utilizar uma storyboard, por exemplo, ou qualquer outro arquivo de interface builder, e podemos fazer tudo isso via código e muito rápido também. Então, eu acho que, mais uma vez, isso veio com um ponto a agregar, e eu acho que, pensando como Objective-C, isso é uma feature dessa, seria, eu acho que não seria implementada a esse nível. Então, eu acho que quando a Apple pensou em Swift, eu acho que já pensou em coisas mais na frente que eles poderiam ter como linguagem de programação, que eles teriam empecilho se fosse continuasse ainda como Objective-C. Correto. E houve um crescimento também. Se você olhar no GitHub, você vai ver que entre as linguagens mais populares, Objective-C ainda está lá, porque tem ainda uma gama grande de aplicações que foram criadas em Objective-C e continuam sendo mantidas por programadores diversos, mas o ganho do Swift com o passar dos anos foi também bastante significativo, né? Você chegou a trabalhar com outras opções, além do Swift e do Objective-C? Você chegou a usar, por exemplo, o Xamarin, o Ionic, ou até mesmo o Flutter, que é um pouco mais recente do que os outros, como o que a gente chama de desenvolvimento híbrido, né? Que você tem uma base de código e você consegue criar aplicativos com aquela mesma base de código, você consegue tanto para o iOS como para o Android. Você chegou a usar algum tipo de plataforma assim? Sim, eu sou muito curioso quanto a isso. Eu comecei lá com o React Native e eu comecei a brincar, não mais por um desejo de conhecer, de ver como as coisas aconteciam. E aí depois, recentemente, ano passado, eu comecei com Flutter e tá sendo o meu queridinho nas horas vagas e nos finais de semana eu sempre pego para estudar. Não fiz nada, algo tão grandioso, está no meu checklist, mas está sendo o meu queridinho quando eu não estou programando em Swift. Correto. E você tem algum plano de usar o Flutter profissionalmente ou ainda não? Não, profissionalmente não. Eu tenho o desejo de desenvolver alguns projetos que depois eles, de alguma forma, indiretamente, eles vão me trazer alguma receita, principalmente voltado para o esporte e mais intrínseco ainda quanto ao ciclismo. Eu tenho vontade de desenvolver um projeto a esse nível, mas ainda nesse caso ele vai mais como um desejo profissional e tentando é, melhorar algo pensando no ciclismo e no esporte, mas nada a nível profissional. Entendo. E, Tamar, conta pra gente como é que foi, que você ficou por algum tempo como um desenvolvedor independente, né? E como é que como é que é ser um desenvolvedor independente sem você ter uma empresa por trás que vende, que paga você e tenta vender o produto que você está desenvolvendo? Como é que foi o desenvolvedor independente, que além de você ser o cara que tem que programar, você tem que estar fazendo marketing, você tem que fazer planejamento, finanças. Conta pra gente um pouco como é que foi essa parte de ser um desenvolvedor independente de aplicações iOS, que eu acho que é uma coisa que nossos ouvintes devem ter curiosidade. Você consegue ganhar um dinheiro? Você não consegue? Quais são as dificuldades? Faz sentido usar anúncios nas suas aplicações? Não faz? Como é que funciona isso tudo? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu vou voltar um pouquinho a quase 10 anos, 2010, 2011, eu acho que foi o boom dos aplicativos. A loja recebeu muitos aplicativos, assim, não, nem tantos, mas nós tínhamos muitas coisas
muitas coisas lá para baixar. E aí, era muito comum você ver algum desenvolvedor utilizando aquele aplicativo como fonte de alguma renda. Não, talvez não sendo a principal, mas sim de alguma forma. Então, eu comecei isso lá com o meu Music Player, depois eu fiz alguns joguinhos, e aí eu falei, não, agora eu não tenho mais um projeto, eu não tenho mais um aplicativo pago, mas agora eu tenho um aplicativo com propaganda, eu tenho um aplicativo agora com ah, tanto aplicativo quanto jogos, por exemplo, porém, compras dentro do aplicativo. Mas ainda eu sentia que, de alguma forma, eu estava pecando em alguma coisa, talvez em publicidade, mas o retorno não estava vindo. Então, foi quando eu comecei a pegar alguns projetos de alguns clientes e, e às vezes era um pouco difícil, porque as pessoas chegavam e falavam, ai, tá, mas eu quero um projeto Android, iOS, isso e aquilo outro, e nem sempre eu conseguia achar uma outra pessoa para pegar a demanda de Android, por exemplo, e acabava não pegando um projeto. Mas entre essas idas e vindas, eu consegui pegar alguns projetos, só desenvolvimento iOS, e aí eu não era só desenvolvedor, eu era designer, e eu era aquela pessoa do comercial e responsável por fazer a entrega. Então, eu acho que foi um desafio interessante que agregou pensando em umas skills, por exemplo, como a comunicação, em conversar, em vender e mostrar aquilo que eu fiz. E eu acho que hoje eu me sinto um profissional melhor baseado nessas experiências que eu tive, que não foi necessariamente codificar, mas foi essa comunicação com os clientes que eu tinha que ter para vender o projeto, por exemplo, para mostrar que era viável aquele orçamento que eu tinha planejado para aquele projeto. Perfeito, né? Toda uma experiência além do desenvolvimento, né? E essa experiência também deve ter te auxiliado para fazer a transição de desenvolvedor independente para trabalhar para uma empresa no mercado, né? Conta para a gente um pouco como é que foi qual foi o momento em que você falou assim, não, está na hora de eu sair aqui de independente para ir trabalhar para alguém tempo integral. E como é que foi essa busca? Como é que foi em processo de entrevista? O que te perguntavam? Como é que foi para você começar a trabalhar para uma empresa que te paga e como desenvolvedor? Como é que foi essa história? Conta para gente. Então, na época era muito difícil o trabalho remoto e até acontecia, porém alguém estava na empresa e por algum motivo ele conseguia trabalhar remoto. Então, eu por estar em uma região que nós não tínhamos tantas empresas desse, desse tipo, eh, não chegavam oportunidades para atuar no mercado dessa forma, e aí eu continuei como freelancer, e mesmo depois da transição que eu falei, agora eu vou trabalhar na empresa, eu ainda continuei freelancer e com alguns projetos em paralelos, lógico que com a carga menor, mas a minha entrada foi até engraçada, porque alguém um dia estava precisando de uma ajuda, e aí eu ajudei, e E aí depois ela me viu como uma possível referência de desenvolvimento iOS. E aí quando um amigo postou uma vaga que na empresa dele estava precisando de desenvolvimento iOS, e aí ele falou, ó, eu conheço uma pessoa que me ajudou, que fez isso, e eu acho que ele vai dar certo lá. Então, começou disso, engraçado que esse primeiro encontro, eu cheguei lá, e aí tava o CEO da empresa, e ele falou bem assim, você quer trabalhar? Eu falei, sim. Ele falou, tá contratado. E não teve mais nada, depois de uma semana eu comecei e, e foi legal, passei por bons momentos na empresa, eu acho que eu aprendi bastante, de, tive a oportunidade de atuar em diversos projetos dos mais variados tipos, que, mais uma vez, como eu falei, veio agregar como bagagem para mim. E você continua nessa mesma empresa até hoje? Você já mudou de empresas? Como é que tem sido a tua evolução nesse mercado? Então,
eu já mudei dessa empresa, eu estou em outra empresa e, e a mudança também foi engraçada. Eu recebi uma mensagem de um amigo que tinha acabado de entrar nessa outra empresa e ele falou: Oi, Itamar, olha, nós estamos com a posição aqui de desenvolvedor iOS e, e eu acho que se você vai dar certo. E aí, nessa época, e, e só posicionando na linha do tempo, era maio ou abril de 2018, e aí eu vi assim, é uma chance legal, é uma chance de estar remoto e conhecer outras pessoas, outros projetos. Eu acho que esse intercâmbio de culturas, já que eu estava no Nordeste e ia lidar com clientes e, além de clientes, com as pessoas do Sudeste, eu achava que isso era um intercâmbio cultural também bacana, além também de profissional e de aprendizado. Então, essa mudança também foi uma mudança bem legal e, e, eu, e onde eu estou, eu tenho aprendido bastante, eu tenho lidado com diversos desafios dos mais variados tipos e ele vem agregando ainda mais na bagagem. É bacana você ver essa transformação, essa transição também de você começou independente, você foi para teu primeiro emprego e você continua evoluindo no mercado. Conta pra gente um pouquinho como é que é esse mobile, esse mercado de aplicações mobile no Brasil atualmente e que tipo de, não sei se você pode mencionar em que tipo de projetos você está trabalhando atualmente ou a empresa está trabalhando e dá uma ideia pra gente de como é que está a demanda para desenvolvimento mobile no Brasil. Bom, para quem quer iniciar, é, eu acho que está em um momento muito, muito interessante. É, se formos pensar como o momento que nós estamos hoje em pandemia, alguns iriam dizer que, mas como está essa oferta? Mas eu posso dizer que agora de agosto eu não vi tantas vagas aparecerem, tantas pessoas serem realocadas ou mudarem de empresas como eu vi agora em agosto, por exemplo, durante todo esse ano, mesmo que lá nos primeiros meses é, nós estávamos em pandemia ainda, mas eu não via esse mercado tão aquecido como eu estou vendo hoje. Eu vejo isso como um, um grande momento ou de alguém que às vezes é um desenvolvedor web e quer ir para o mundo mobile, tanto iOS quanto Android. Então eu acho que é super válido enxergar dessa forma e ver essa oportunidade, uma vez que está faltando desenvolvedores, somente mobile. Hoje, na empresa que eu atuo, nós temos cerca de 50 vagas abertas. Claro que não só para desenvolvedor mobile, mas assim, são 50 vagas. E se você pensar que nós contratamos 30 colaboradores no último mês até aqui, então dá para ver o quanto estamos crescendo assim como o desenvolvimento de forma geral, não só mobile, está crescendo, está tendo uma carência de desenvolvedores. Então, eu enxergo hoje que existe espaço tanto para alguém que está começando, que vai começar com estágio, um júnior, um pleno, sênior, enfim, existe sim esse mercado e é um mercado bem interessante. E o que você recomenda para a pessoa que está querendo começar nesse mercado e não tem, por exemplo, um Mac, que é um equipamento caro, né, mas tem interesse em começar e tem interesse em progredir nisso comercialmente e trabalhar para uma empresa, que nem todo mundo vai investir no Mac para começar a aprender Xcode, né? Possivelmente a pessoa vai começar ou usando um Flutter, que está bem popular hoje em dia, ou Xamarin, ou Reactive Native, ou React Native, ou, por exemplo, um Ionic. O que você recomenda como sendo o caminho de alguém que está interessado nesse mercado? Bom, se hoje eu não tivesse um Mac, eu não fosse com o desenvolvedor iOS, eu, eu teria dois caminhos e que nesses dois eu ficaria muito em dúvida. Seria o desenvolvimento nativo através do Android, porque
assim como o Android utilizava Java e agora utiliza Kotlin, por exemplo, eu posso fazer que foi a mesma migração de Objective-C para Swift lá na iOS. Então, tem muitas vagas e é um campo muito aberto de exploração. Então, eu cogitaria Android. Pensando em Flutter, que hoje é possível ver muitas vagas abertas, muitos players no Brasil, muitas empresas grandes utilizando Flutter. Então, nós conseguimos ver o quão está sendo utilizado, como está sendo utilizado no mercado, porque antes nós víamos a comunidade desenvolvendo, fazendo algo, agora nós estamos vendo projetos de fato que estavam com desenvolvimento às vezes até nativo e migrando para algo assim. Então, eu hoje ficaria em dúvida entre Flutter e Android. E como é que você acha que seria a transição, se o sonho da pessoa é eventualmente começar, como você foi fazer aplicações para o iPhone? Você, diga, começa no Flutter e gradativamente vai evoluindo a profissão até você chegar ao ponto que você pode migrar para um desenvolvimento nativo usando Swift? Seria esse o plano? Sim, eu acho que uma vez que atuo com o desenvolvimento mobile, a curva de aprendizado ela é um pouco menor. Eu acredito que entre o desenvolvedor Flutter e um Android nativo, por exemplo, se fosse migrar para desenvolvimento iOS, eu acho que a, a do Android teria uma curva de aprendizado um pouco menor em relação a Flutter, mas eu acho que essas pessoas que começaram que queria algo e depois, por algum motivo, tiveram que escolher outros caminhos, eu percebo que essas pessoas continuam ainda fazendo, é como se essas pessoas queriam iOS, mas depois elas se encontraram em Flutter, se encontraram em desenvolvimento Android e estão felizes com isso. Mas assim, a curva de aprendizado, e mais uma vez, Swift é uma linguagem relativamente fácil, uma vez que você já conhece uma outra. Então, a transição é tranquila, porém, talvez alguém que está como desenvolvedor Android está com uma posição alta na empresa e às vezes ele pode ficar com receio de mudar para um iOS, por exemplo, e às vezes ter que começar um pouco mais de baixo, começar talvez os primeiros passos, e aí talvez isso financeiramente não vai ser vantajoso. Entendo. E falando da parte financeira, você podia dar uma ideia, um programador júnior, alguém que já tem alguma experiência com Flutter, e qual seria uma faixa salarial que o mercado tá pagando para um programador júnior, e que tipo de conhecimento esse mercado exige que um programador júnior tenha para poder se enquadrar nessa faixa salarial? Bom, em umas pesquisas que eu fiz uma vez, bem informal, para saber, em questão salarial, como o mercado estava, e aí, lógico que você conversava com pessoas eu conversava com pessoas de diferentes, vou falar assim, senioridades, e, por exemplo, um desenvolvedor júnior hoje, iOS, eu vou falar mais do nativo, que é onde eu consigo ter mais contato, ele consegue ganhando cerca de 5 a 6 mil reais CLT e mais alguns benefícios. Então, geralmente a base, é, geralmente esse valor é mais para o Sudeste, entre 5 mil reais CLT mais benefícios. Então, talvez se compararmos o salário de outros lugares, de outros países, estaria baixo. Porém, se vamos comparar um desenvolvedor júnior iOS e talvez um desenvolvedor até mesmo web, que geralmente eu vejo salários ligeiramente mais baixos, um desenvolvedor júnior estaria com um salário maior do que um desenvolvedor web, por exemplo, um back-end júnior. Isso às vezes é mais fácil de ver e, e assim, além só de salário, é como se, principalmente do iOS, porque, mais uma vez, o desafio de ter o seu ambiente, o seu Mac, o seu iPhone para você testar ou alguma outra coisa, impede algumas pessoas de ir por esse caminho e aí abre
abre um gap de desenvolvedores, muitas vezes capacitados, e a quantidade também, porque o que o mercado precisa. E aí alguns desenvolvedores acabam sendo mais disputados, e, e aí às vezes acabam tendo esse salário um pouco maior. Porém, hoje também existe um fator interessante, que, pelo menos, eu não via antes. É, mais uma vez, por ter essa disputa desses desenvolvedores, é, as empresas têm que subir o salário para poder contratar, para ser um atrativo para o recrutamento dessas pessoas. E aí, às vezes, você é possível ver, por exemplo, alguém que é um júnior, mas que a empresa às vezes contratou ele como um pleno, porque foi uma das formas de ver que eu conseguiria recrutar aquele desenvolvedor, por exemplo. Isso eu tenho visto muito e está sendo bem comum. E o que que você diria que um desenvolvedor júnior precisa saber para ser contratado por uma empresa em termos de desenvolvimento iOS? Que tipo de, o que que eles têm que saber para poder ser bem sucedido no processo de entrevista? E talvez fala um pouquinho também a diferenciação entre o júnior e o pleno, que é qual o conhecimento que um pleno teria que ter para ser pleno em relação ao que o júnior sabe. Comenta um pouquinho para a gente. O que eu percebo mais no perfil júnior é que começam é, a, eles começam a estudar e começam a fazer os seus projetos, os aplicativos, mas eles estão mais preocupados com a funcionalidade, ou desistir o aplicativo, ou desistir aquelas coisas, mas sim estar totalmente ligado eu estou seguindo os padrões, eu estou fazendo da melhor forma, eu estou utilizando as melhores práticas. Então, hoje é considerado, né, pelo mercado de trabalho, o desenvolvedor júnior aquele desenvolvedor que já sabe iniciar um projeto, já sabe desenvolver, já sabe fazer algumas integrações simples. Então, esse já é considerado hoje para o mercado como um desenvolvedor júnior. E pensando como desenvolvedor júnior ainda, não só pensando no que ele sabe, mas eu acho que eu considero uma coisa muito importante o que ele vai aprender. Então, eu considero como algo importante de um desenvolvedor júnior perguntar, perguntar muito, porque é isso que vai é, ajudar na transição depois para outra senioridade. Claro que não é que a parte técnica agrega e que essa indagação, esse aprendizado vai influenciar, mas assim, desenvolver também, à medida que está desenvolvendo essa hard skill, também desenvolver algumas soft skills, por exemplo, comunicação, falar em público, ter aquela capacidade, ter aquela, não capacidade, mas habilidade e facilidade de transmitir seu conhecimento para um colega. Então, eu acho que isso é muito importante para um desenvolvedor júnior. E aí, pensando na diferença de um júnior para um pleno, além dessa mentalidade, eu acho que muda um pouco mais a cabeça de que um pouco. Claro que tecnicamente vai mudar, porque um desenvolvedor pleno ele já deve ter tido mais experiências em mais projetos, com mais desafios, mas seria essa mentalidade, o que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo está certo, está de acordo com as boas práticas, eu estou seguindo isso, eu estou seguindo aquilo. Então, o usador pleno ele já tem esse senso de indagar se o que ele está fazendo, que não é só a funcionalidade, não é só o fazer, mas o como fazer. Eu vejo um pleno como uma pessoa dessa forma. Obrigado, Tamar. E Tamar, fala com a gente sobre você quando senta para programar, você tem algum tipo de padrão específico que você segue? Você ouve música, você não ouve música, você precisa que tenha silêncio total para você se concentrar no que está fazendo? Como é que você se organiza para trabalhar e para criar o código que você precisa criar e testar os seus aplicativos? Conta um pouco para a gente sobre a tua rotina operacional do dia a dia de programação. Bom, eu tenho algumas playlists que eu consigo me concentrar.
com aquelas músicas. Algumas, ela é, eu, algumas elas têm algum sentimento. Em que sentido? Hoje é uma segunda, então vou escutar uma playlist A. Hoje é uma sexta, um final de sexta. Então eu vou escutar uma playlist tal, porque aquilo vai me dar um sentimento, tal sentimento que eu vou ficar um pouco mais contente e vou conseguir produzir mais. Mas de alguma forma eu escuto playlists que vão me deixar concentrado. E você ouve música sem problema algum, não tem nenhum tipo de problema de concentração com o barulho da música? Não, não tenho. E uma coisa interessante, porque desde 2018 eu trabalho remoto, né? Então, trabalhar em casa também é uma distração, né? E um desafio. E eu acho que escutar uma música é, mais uma vez, uma das formas que eu enxergo de conseguir me isolar no meu cantinho, no meu mundo e começar a desenvolver e esquecer por alguns momentos que eu não estou em casa e que eu estou em algum outro lugar, mas trabalhando, por exemplo. Entendo. O Itamar, conta pra gente, você já está num outro passo na tua carreira, né? Você já é líder de equipe. Como é que foi essa transição de desenvolvedor para líder de equipe? E que tipo de dificuldade você vê nessa transição? Como é que é esse processo de orientar outras pessoas e ajudar outros também a evoluir na carreira deles? Bom, eu acho que tudo começa muito atrás. Antes de ser desenvolvedor, antes de ser qualquer coisa, o meu ensino médio, eu preferi não fazer o ensino médio comum aqui no Brasil, eu preferi fazer o chamado magistério, que seria a formação de professores. E aí eu tive diversas aulas, diversos professores e que é, ele eu aprendi muita coisa da área, posso falar assim, de humanas e que é, hoje, por mais que eu utilize hoje programando a área mais de exatas, mas que a área de humanas ela veio como um complementar, como um profissional. E aí pensando nisso, eu vi que eu enxerguei que a chance de, de mudar e de contribuir para a vida das pessoas e pensando na vida dos outros desenvolvedores, a bagagem técnica dele seria por meio vamos falar assim, por meio da transmissão de conhecimento, por meio do ensino. Então, eu comecei dessa forma, fazendo algumas coisas para ajudar o time, se disponibilizando a fazer é, algumas talks, alguns mini cursos, algo desse nível, e que em algum momento me enxergaram como uma possível liderança para o time e, e, e a partir disso ele começou esse novo desafio de liderança, eu posso falar assim. Como liderança, eu acho que nesse momento o maior desafio técnico, lógico que existe, mas mais uma vez aquelas soft skills, aquilo é, de lidar com diversas pessoas que pensam diferentes, que irão agir diferentes, e, e também da comunicação. Então, eu acho que isso é um ponto que todo líder deve trabalhar e deve se atentar e não ficar bitolado apenas em ser técnico, senão depois você vai se tornar um especialista e vai esquecer da liderança e de sua essência. Excelente. E Itamar, a equipe está toda remota, trabalhando todo mundo remoto hoje em dia com a pandemia? Hoje nós temos a equipe totalmente remota, com a pandemia. Antes nós já tínhamos equipe, hoje eu posso falar que, por exemplo, aqui no Nordeste nós temos algumas pessoas, nós temos pessoas que estão em São Paulo, temos pessoas que estão em Minas Gerais, temos pessoas que estão uh, lá em Fortaleza, lá no Paraná. Então, eu posso dizer assim que como trabalho, a pandemia ela não me afetou porque eu já vivia dessa forma, trabalhando remoto. Pensando, claro que a pandemia me afetou, mas não na forma como eu trabalhava, porque eu sempre trabalhei dessa forma, pelo menos nos últimos 2 anos. Mas
Também é um desafio, porque nem sempre você, é, você não está junto das pessoas, e que eu acho também que, por mais que eu trabalhe remoto desde 2018, então, assim, algum momento eu sinto falta do calor humano, de estar ali com o time, de conversar cara a cara, alguma coisa assim. Eu também prezo muito por isso. Certo. E como é que fica a parte dos clientes? Vocês estão também trabalhando remotamente com os clientes? Ninguém está indo até o escritório do cliente, né? Precisa conversar com o cliente, está tudo sendo feito remoto também? Sim, tudo 100% remoto. É, eu senti que, lógico que as pessoas tiveram o primeiro impacto no primeiro momento, é muito repentino, todo mundo agora vai trabalhar de casa, mas eu vi que, pelo menos na empresa, as pessoas conseguiram é, se, se acostumar de alguma forma. A empresa também tentou de diversas formas também reduzir esse impacto para as pessoas que, sei lá, tem pessoas que trabalhavam mais de 10 anos sempre naquela rotina, acordar, ir para o trabalho, fazer alguma coisa, voltar para casa e fazer mais alguma coisa, dormir e no outro dia trabalhar, sair de casa, e de uma hora para outra tudo mudou. Mas eu vi que as pessoas é, é, se acostumaram com isso. Cada vez mais agora nós temos reuniões, muitas coisas também acabam sendo resolvidas por e-mails, que às vezes, uma reunião que vai ser presencial, agora se tornou resolvido com algumas palavras em algum meio de comunicação. E isso foi bem interessante. E Tamar, conta um pouco para a gente sobre o ferramental de colaboração. Vocês usam, por exemplo, o Git para fazer controle de versões de código, de código-fonte, e vocês usam algum tipo de metodologia agile, vocês usam algum tipo de ferramenta para gerenciar os projetos e a comunicação na equipe, coisas como Trello, Kanban, algum outro ferramental para organizar a dinâmica geral da equipe, ou não? Então, nós utilizamos o Git, né? E também utilizamos o Git Flow. E pensando em Agile, nós utilizamos Scrum com é, forte inferência também do Kanban. Então, eu posso dizer que nós usamos Scrum e Kanban. Eu acho que, talvez eu não poderia falar assim, mas nós utilizamos dessa forma, e às vezes eu converso com outras pessoas também de outros lugares, e eles me falam a mesma coisa. Então, eu vi que está sendo muito utilizado os dois. Acho que pegar o melhor dos dois mundos. Certo. E Tamar, você falou sobre Git e Git Flow. Lá nos programadores, uma das coisas que nós fizemos foi focar todo o projeto do site e as contribuições das pessoas que participam dos desafios de programação, é tudo centrado em Git, né? Se alguém faz uma solução para um problema, elas têm que passar por um processo de mandar um PR, que é avaliado por um dos administradores do grupo. Esse PR, uma vez que é aprovado, vai para o repositório, exatamente como seria no ambiente profissional numa empresa. E falando um pouco sobre os nossos participantes lá dos programadores, uma pergunta que é constante que eu vejo lá, e não só lá, mas em outros grupos também de programação, as pessoas sempre perguntam assim: valeu a pena o caminho até aqui? Foi fácil? Você teria feito tudo novamente? Teria modificado alguma coisa? Conta pra gente aí, como é que foi o caminho assim? A gente está conversando aqui já há uns 50 minutos sobre isso, mas foi fácil? E essa é uma coisa que as pessoas perguntam em geral: você faria tudo novamente ou teria modificado alguma coisa que você fez nesse caminho aí que você me descreveu hoje? Entendi. Só falando lá sobre o pull request, é, sim, nós temos essa cultura do code review, e eu vejo o code review como uma chance de aprender mais, porque hoje nós temos vários projetos. Então eu posso estar no projeto A, você está no projeto B, eu tenho a oportunidade de avaliar o seu código, de fazer uma revisão do seu código, e ao ver, eles estão usando isso, eles estão fazendo isso, até mesmo saber, eu estou precisando fazer algo bem parecido com isso aqui, então já vê aquela solução ali já.
Então, nós temos sim essa cultura e eu acho que é muito importante, não só pela qualidade, mas também uma maneira de aproximar as pessoas que não estão no mesmo projeto, de conhecer os projetos e também de aprendizagem. E voltando agora sobre a trajetória, bom, se eu olhar lá para quando eu comecei, eu não falei antes, mas quando eu comecei com Java, Pascal e C, eu não sabia o que atacar, e aí eu comecei a fazer um trechinho de código em Java, outro em C, outro em Pascal, sei lá, quando eu estava vendo laços, e aquilo me dava, na verdade, um verdadeiro laço em minha cabeça, eu não entendia, e aí eu aprendia por meio de videoaulas que estavam em DVDs, era muito engraçado isso. E aí depois eu fui para desenvolvimento iOS, e, claro que eu quis ser desenvolvedor web, mas eu não construí nada relevante, então acabei até tirando isso. Mas se eu olhar para hoje e olhar assim, quando eu comecei até hoje, eu vou falar que não foi fácil, mas que eu não eu vejo o quanto hoje isso é gratificante, eu gosto do que eu faço e eu sou feliz com isso, mas que hoje talvez eu, de alguma forma, eu, eu teria mudado algumas coisas. Por exemplo, às vezes quando você está sozinho tentando aprender alguma coisa, você, entre aspas, perde muito tempo quando você não tem uma colaboração de um outro dev que já passou por aquele caminho e para você atingir aquele mesmo resultado. Hoje, se alguém fosse começar, eu acho que da minha carreira, eu acho que daria para encurtar em uns 4 anos e ele atingir o mesmo objetivo que eu atingi hoje, por exemplo. Mas isso foi tudo vivência e que de alguma forma algumas coisas, por mais que me provocou um caminho maior, mas eu acho que de alguma forma ela me ajudou a ser um profissional cada vez melhor. E aí eu me lembro também da época que eu estava escrevendo a minha aplicação para o iPhone, o Westmaster, isso foi em 2014, e você me ajudou, você fez exatamente esse papel de orientação para eu entender algumas coisas que eu não entendi, e me ajudou bastante lá na preparação e no lançamento do Westmaster, né, que foi bastante gratificante também passar por aquilo. Itamar, e planos para o futuro? O que, é que você tem em mente aí? Onde é que você está pensando em estar daqui a 1, 2, 5, 10 anos? O que, é que você tem em mente? É, então, eu tenho, durante a minha carreira, eu sempre trabalhei mais em soft houses, né? Fábricas de software, como nós costumamos falar por aqui. E aí eu tenho um desejo de atuar em uma empresa de produto. Não que eu não desenvolva produto, mas é uma virada um pouco de chave, um pouco diferente. E, e eu estou caminhando para essa transição. Eu acho que vai ser um novo desafio e vai ser uma virada de chave, eu acho que interessante. E pensando, como eu falei, nisso daqui a alguns anos, eu pretendo sim ainda continuar com o desenvolvimento iOS e mais, porém cada vez mais tendendo para alguma forma como liderança, eu posso falar dessa forma. Não talvez tão voltada para a gestão, mas na parte um pouco mais técnica. Eu acho que, de alguma forma, eu consigo contribuir com as pessoas e eu acho que as pessoas também conseguem contribuir comigo. E, mais uma vez, eu tenho um pouco mais de 7 meses com esse cargo de liderança e eu vejo o quanto isso me agregou e o quanto eu consegui aprender em tão pouco tempo com esse cargo. Foi um desafio bem interessante, que foi uma virada de chave que eu não imaginava que fosse acontecer tão cedo, mas que aconteceu e eu acabei abraçando esse desafio. Perfeito. E, Itamar, uma das coisas que você mencionou aqui na sua biografia é a sua bike, né? A sua bicicleta.
Conta um pouco para a gente sobre o que você faz, tem algum tipo você é mountain biker, você é mais um road biker, o que você faz e você tem algum tipo de bicicleta preferido? O que você conta um pouco para a gente sobre esse passatempo que você tem? Bom, bicicleta é algo que tá na família. Meu irmão tem uma loja de moto, bicicleta, então meio que ficou, vou falar assim, no sangue. E aí eu gosto de mountain bike, ciclismo de estrada, porém meu coração bate mais forte mountain bike. E eu vejo o esporte como uma forma de ah, é, eu utilizo muito o esporte como uma forma de sair de dentro de um problema. Eu estou resolvendo um problema, eu tento, não consigo solucionar, eu vou fazer alguma coisa. Sempre que eu posso, eu pego minha bicicleta e vou pedalar por 1 hora e meia, 2 horas, de alguma forma, não que de imediato, quando eu chego, eu já tenho a solução para aquilo, mas que depois de algum tempo eu consigo a ver o problema de outra forma e depois eu consigo chegar em alguma solução. Então, a bicicleta me ajuda nisso, além do mais como algo recreativo, saúde também. E, em alguns momentos já me aventurei como um atleta amador participando de competições, acho que foi interessante. Eu desejo voltar ainda como um atleta amador, estou lutando para isso, mas é algo interessante. E ainda sobre a bicicleta, eu consigo, por exemplo, ontem eu fui pedalar às 4 da tarde aqui. E isso, mais 4 da tarde é horário comercial. Então, talvez se eu estivesse em empresa tradicional, eu não poderia fazer isso. Mas por eu estar remoto e ainda por eu ter a flexibilidade de horário, de poder ir pedalar e voltar, e depois à noite ou mais tarde eu conseguir continuar aquele trabalho, isso me possibilitou e eu consigo praticar o meu esporte e fazer as coisas que eu gosto também. Então eu consigo conciliar as duas coisas. Uma rotina dinâmica, né? E com flexibilidade. E Itamar, uma coisa que eu sempre pergunto aqui nas entrevistas, você tem alguma recomendação de livro, filme ou música para os nossos ouvintes? Bom, pensando tecnicamente, eu recomendaria o livro do Uncle Bob, né? Que é o Arquitetura Limpa, vou falar assim em português. Eu acho, ou também o Clean Code, eu acho que são livros que eles estão independentes de tecnologia, estão independentes de linguagem de programação, que se você é um desenvolvedor é, web, um desenvolvedor Flutter, um React Native, iOS, Android, qualquer coisa disso, ele vai te ajudar, ele vai te abrir a mente e vai você vai poder enxergar o mundo de outra forma. Eu acho que esses livros eles são muito importantes e eu acho que devia ser um livro de cabeceira de todo programador. E se eu pensar agora do lado que não fosse tão técnico assim, os livros que eu gosto, como eu falei, eu sou nordestino, eu gosto de ler, como é que eu posso entender o presente se eu não sei do passado? Então, eu estou hoje, comecei principalmente nessa pandemia, a ler sobre o Nordeste, sobre o passado do Nordeste, e aí eu indicaria um livro chamado Sertões. Acho que na literatura é muito comum no ensino médio, nas provas de Enem isso cair, mas acho que é um livro bem legal, fala sobre o sertão nordestino e eu acho que de alguma forma vem agregar. Perfeito. E você quer divulgar alguma informação para contato, rede social, alguma coisa assim? Sim, bom, eu posso deixar aqui o meu GitHub, embora não esteja lá tão ativo como eu queria, eu tenho algumas coisinhas para disponibilizar lá para a comunidade, que eu acho que nós conseguimos usufruir muito da comunidade de alguma forma, e algumas vezes eu sinto que algumas vezes eu mesmo não estou contribuindo tanto para a comunidade. Então, há um tempo atrás eu liguei essa flag e falei, ó, eu tenho que começar a contribuir mais na comunidade, porque tem que ser a via de mão dupla. Então, posso deixar o meu GitHub,
O Twitter eu não estou utilizando com tanta frequência, estou utilizando mais o Instagram e, e algumas outras mais pessoais, mas mais pública mesmo, só o Instagram mesmo. E qual seria o handle lá do GitHub? Qual o seu ID no Itamar GitHub? Silva 000. Depois eu coloco aqui nas notas do episódio. Itamar, eu queria te agradecer. A gente está falando aqui há mais de 1 hora já. E fantástico compartilhar da tua experiência. E a gente já se conhece aqui há 6 anos, né? O tempo passa rápido. E eu vi aqui a tua evolução profissional também. Lá dos tempos, eu comprei aquele Music Player que você mencionou aqui no começo da nossa conversa, foi um dos compradores. E é fantástico ver você evoluir e virar um desenvolvedor profissional, e hoje com você como líder de equipe e produzindo para clientes diversos e evoluindo na tua carreira. Primeiro de tudo, parabéns e sucesso na tua carreira. E muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje e compartilhar todo o teu conhecimento aqui com o nosso ouvinte. Algum pensamento final, alguma palavra final para os ouvintes aqui? Bom, então, vou deixar primeiro a minha frase final para os ouvintes, que seria: se você está com vontade de ingressar na área de desenvolvimento, seja qual for, mas por algum motivo você se sente inseguro, eu acho que inseguro mediante o momento que nós vivemos, eu acho que, mais uma vez, eu volto a frisar, esse é um momento muito interessante de migrar. Eu acredito que depois, eu conheço relatos de pessoas que não eram desenvolvedores e depois de algum tempo, né, durante essa pandemia, eles conseguiram algum estágio e estão aí hoje no mercado fazendo o que gostam. Então, eu acho que não tenho tanto esse medo de migrar e o momento é agora. E, bom, eu finalizo aqui, então, agradecendo por essa oportunidade, por esse espaço de estar aqui conversando, e o prazer é todo meu. Muito obrigado, Itamar, e tudo de bom e sucesso, hein? Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.